faço questão de sempre trazer você para junto, para quê? Para crescermos na fé juntos, para motivar você a cuidar do seu organismo, ter vida e vida em abundância, não é mesmo? E Caísa, e quando eu tenho dúvidas de fé? Eu estou lá na igreja, estou acompanhando a missa e surge uma dúvida, o que eu faço? Manda a pergunta para nós aqui no Almanac. E aí, junto com o Padre Everson de Faria Melo, nós vamos tirar a sua dúvida. Não é mesmo, Padre? Sua benção. Deus abençoe, Caísa. Seja bem-vindo essa semana. Ô, Caísa, pelo amor de Deus, você estava me dizendo que eu vou tirar dúvida de todo mundo. Às vezes, eu dou conta de tirar rapidamente. Às vezes, são questões que precisam ser estudadas. Eu sou muito humilde de dizer, gente, calma. Eu vou dar uma estudadinha e depois eu dou uma resposta. Pronto, a gente aprende junto. Vamos ver quais são as perguntas. Vamos sentar, Padre? Deixa eu organizar aqui direitinho para o senhor, ó. Ótimo. Aí, Beleza. tá tranquilo aí, Padre? Confortável? Beleza. Confortável. Vamos começar então com as perguntas, Padre? Vamos. Você que tem dúvida, então, pode mandar a sua dúvida para nós, deixar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou ligar para nós também, faz parte. Pode ligar que o pessoal passa a sua pergunta para a gente. E eu começo com a pergunta lá de Maringá, no Paraná. Quem manda é a Isabel Cristina Ramos. Olha a pergunta dela, Padre. Por que a liderança da Igreja Católica fica no Vaticano e não em Israel? E aí? Isabel, muito obrigado por essa pergunta, porque você está dando uma oportunidade para todos nós, católicos, a pensarmos sobre uma realidade muito bonita. Porque qual é essa realidade? Quando Jesus escolhe Pedro, não por ser o mais santo, não por ser o mais inteligente, mas foi uma escolha pessoal de Jesus para ser o centro, a pedra sobre a qual ele iria edificar a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a comunidade cristã, desde o início, teve consciência de que Pedro era essa pedra sobre a qual estava Jesus, e essa pedra devia permanecer para todo sempre. Por isso, ô Isabel, olha que coisa linda, é a única igreja que tem uma ligação permanente, sem nenhuma interrupção, de Jesus Cristo até hoje. Outras igrejas respeitamos, não queremos falar mal de ninguém, mas todas têm um começo, ano tal, fundador tal. Nossa, não, é Jesus Cristo. Mas a sua pergunta está salientando justamente sobre a figura do Papa. A figura do Papa. Agora, por que o Papa não fica lá em Israel, onde foi fundada a Igreja de Jesus Cristo? Porque, historicamente, os primeiros cristãos, quando ouviram a palavra de Jesus, vão pelo mundo afora, anunciem a todos os povos o meu evangelho, façam com que todas as pessoas se tornem meus discípulos. Pedro entendeu que ele precisava ser fiel à missão que Jesus lhe dava. E o centro da humanidade de então era Roma, por causa do Império Romano. E por isso, olha bem, Pedro, sem dúvida alguma, foi levado pelo Espírito Santo para ficar em Roma, para de lá ele poder ser assim como um sol que irradia a luz do Evangelho. Então, na verdade, você falou muito bem, Isabel, o Papa não está em Roma, está no Vaticano, que é um país autônomo, né? É o menor país do mundo. O Vaticano, que é constituído pela a Basílica de São Pedro e os aposentos, só aqueles prédios lá, só. E, aliás, não nos esqueçamos também, o Papa é bispo de Roma. Por isso, a diocese,
A igreja do Papa não é a São Pedro, que nós estamos muito acostumados a ver linda, né? Mas é São João de Latão, que é a Catedral de Roma. Muito obrigado. Aliás, só lembrando também que durante a história houve momentos que o Papa não pôde ficar lá por causa das perseguições, tudo isso. Esteve por vários anos lá em Avignon, na França. Né? Então, isso não mudou em nada, porque não é o lugar físico, mas é a pessoa moral. Quando eu digo pessoa, não é papá ou B, é o papado, que está através da história. E atualmente, pelo jeito que vai continuar, sempre lá no Vaticano. Ótimo. Você que está acompanhando a programação aqui, o Almanac Católico, está atento aí na sua casa? Caísa, eu estou atento a todos os detalhes que o Padre Everson está falando. O pessoal aqui da nossa equipe também, eles ficam aqui atentos, os cinegrafistas, o pessoal das redes sociais, todo mundo atento na resposta do Padre. A gente aprende junto, é por isso que eu falo sempre para você. Sua pergunta pode ser a dúvida de nós aqui também, e a gente aprende com o Padre Everson. Mas agora a gente vai para Minas Gerais, viu, Padre? Qual cidade? Guaxupé. O senhor conhece? Guaxupé. Já esteve por lá? Não conheço, é sul de Minas, Isso mas eu não conheço. É o Edmar Silva, lá de Guaxupé, ele quer saber o que é preciso para um santuário se tornar basílica. E aí, padre? Ô, Edmar, não nos esqueçamos, igreja, e quando eu falo igreja física, há diversos tipos de igreja. Nós temos as capelinhas. Por exemplo, lá em casa, na minha casa, que é uma casa religiosa, nós temos uma capela, né, onde nós temos o Santíssimo, onde nós rezamos todos os dias, celebramos a missa de vez em quando, porque a maior parte nós celebramos. Né? Então, existem as capelas, existem outras igrejas maiores, existem as sedes das paróquias e existem também igrejas especiais que são centro de romarias. Eu diria assim que há certas igrejas que são santuários naturais. Por exemplo, um santuário natural, Fátima, depois das aparições de Nossa Senhora, aquela capelinha, inclusive os portugueses, capelinha, é uma capelinha mesmo, de 1,5 metro por 2. Bem pequenininho. Né? Bem pequenininho. É o símbolo da onde apareceu Nossa Senhora. E também é o centro das romarias. Então nós temos assim, muitas igrejas que, por N razões, se tornaram, durante a caminhada da história da igreja, centro de romarias. Nós temos aqui no Brasil, não podemos nos esquecer, aqui nós, o Santuário do Divino Pai Eterno, que é o único santuário do mundo onde a devoção se olha principalmente não para a Santíssima Trindade, mas para o Divino Pai Eterno. É uma coisa própria nossa. Depois nós temos Aparecida, nós temos Lapa, nós temos a grande romaria lá no santuário em Belém, Nazaré. Então são igrejas. Santuário Basílico Nossa Senhora Perpétua Socorro, que é onde o senhor realiza sua missão. Justamente. Aqui em Goiânia nós temos, e você usou a expressão basílica, porque o que interessa agora é responder por que se torna basílica. O Edmar, né? Edmar, veja bem, basílica é um título, simplesmente um título, que o Papa concede a uma igreja dizendo, você, igreja, falando assim, mas é claro que o Papa não vai falar para a igreja, essa igreja é importante, então vamos dar um título, não por ser grande, não porque não bonita, mas por N razões. É um centro devocional, por isso ela vai ser considerada basílica. Nós temos aqui no Brasil algumas basílicas que são muito conhecidas. Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Basílica
do Divino Pai Eterno, Basílica da Mãe do Perpétuo Socorro, aqui em Goiânia. Só Padre, então é assim, onde a igreja reconhece que lá é acontece um grande cultivo da fé e da devoção. Justamente. A importância para, você usou bem a expressão, cultivo da fé e da devoção. Somente isso. Né? E é um título que o Papa dá. E só lembrando, nós respondemos esses dias, o que significa aquela sombrinha, né? É o símbolo de que aquela igreja é basílica. Mas não esqueça, olhe, ao lado você vai ver o tintilabo, quer dizer, aquela campainha. Né? Quer dizer, são esses dois símbolos que lembram que é a basílica. Ótimo. Obrigada, Edmar, pela sua pergunta. Que Deus abençoe cada vez mais. E agora nós vamos para São Paulo, Itupeba. Quem faz a pergunta, Padre Everson, é a Sirlene Menezes. E ela quer saber o seguinte, uma pergunta atual. Por que o missal foi atualizado? Sirlene, né? Sirlene. Sirlene, veja bem, nós não podemos esquecer por que nós não falamos latim. É verdade. Por quê? Seria bom, né, Padre? Não. O latim era uma língua falada lá em Roma, da qual originaram outras línguas. O francês, o espanhol, o português, o romeno. Né? São várias línguas que vieram do latim. Isso significa o quê? Que língua é algo vivo. A língua é viva. Ela vai se adaptando conforme os tempos. Esses dias eu estava brincando. Quando eu era criança, nós falávamos, deixa eu me lembrar, uma palavra, não me lembro mais, que não se usa mais, né? Mexerica. Mexerica. Lá no Paraná a gente falava muito mexerica. Quase que não se ouve mais mexerica. É verdade. Não é verdade? Quer dizer, vai acabando. Então, agora, por que foi atualizado? Justamente, também não podemos esquecer que se a língua é viva, a igreja é um ser vivo. E por isso o Concílio Vaticano II descreveu tão lindamente que a igreja é o povo de Deus a caminho. E nesse caminhar da igreja, ela vai descobrindo valores, vai descobrindo coisas que precisam ser valorizadas aqui e ali. Diferente de maneira. Então, as atualizações, você usou também muito bem, Zelene, por que a igreja é atualizada. Quer dizer, então os manuais, nós vamos agora, no mês de novembro, em todo o Brasil, vamos usar os novos missais que foram atualizados. Eu não sei ainda quais, mas as pessoas que as mudanças foram muito poucas, pouquíssimas atualizações. Mas para deixar mais claro, Sirlene, Sirlene, olha, eu, quando fui ordenado padre, há 55 anos atrás, a missa era metade em latim, metade em português. Eu ainda celebrei missa em latim. Mas hoje não se tem sentido mais, porque hoje a igreja, ali, todos que estão na igreja estão celebrando. Ninguém fala latim, como que eu vou celebrar em latim? É verdade. Não é mesmo? Então, esse é o motivo. É atualização para ser hoje. Ótimo. Sirlene, obrigada, viu, pela sua pergunta. E com certeza nós vamos falar aqui no Almanac sobre essa atualização do missal, tá bom? Então continue acompanhando aí a nossa programação. Ô padre, nós vamos ficar devendo a resposta da pergunta, do Haroldo Padilha de Londrina, no Paraná, do seu Jorge Hatz, que hoje tinha duas perguntas do seu Jorge Hatz lá de Recife, Pernambuco. Nós vamos ficar devendo essas duas respostas, porque são perguntas que exigem mais tempo,
para o padre responder certinho. Então, próxima segunda-feira, Haroldo, Jorge Hatz e você que tem uma dúvida aí, mande pra gente. Porque agora Quais são as perguntas para nós já tá? Então, do Haroldo, ele quer saber qual a diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Muito boa pergunta. Nós vamos passar ainda para o senhor do Jorge Hatz. Por que Nossa Senhora da Conceição é chamada dessa forma? Conceição. Certo. Qual o significado da sigla JHS? Inclusive que está presente em algumas vestes dos padres. Ótimo. Tá bom? Tá. Então, na próxima segunda. É o Jorge. O Jorge e o Haroldo. E Haroldo. Muito obrigado pelas perguntas que eu vi agora. São muito boas para a gente refletir sobre assuntos bastante importantes sobre Jesus. E muito obrigado. Muito obrigado. Padre, vamos dar a benção? Vocês desculpem porque ainda estou não tão bem. Para que pedir desculpa? A gente sabe. Queridos irmãos e irmãs, pode ter certeza, segunda-feira para mim é um dia que eu fico aguardando, porque eu acho tão bom estar aqui, assim, com muita humildade, com muita simplicidade mesmo, né? Junto com todos, vivenciando esse momento de fé, de crescimento. Então, quero pedir que o Espírito Santo venha sobre todos nós que estamos participando desse programa hoje com a Caísa, que Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, e não nos esqueçamos, essa semana lembramos Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz. Então, que Nossa Senhora nos ajude a viver as dificuldades da nossa vida. Por isso eu peço a bênção de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém, amém. Eu comecei o programa hoje oferecendo flores para você e é claro que eu vou dar essa florzinha aqui para o Padre Everson levar. Forma de carinho, viu, Padre? Para saber o tanto que o senhor é importante aqui para o Almanac. Nos ajuda tanto. Que Deus abençoe. Caísa, ela será colocada lá aos pés do sacrário na minha casa. Ótimo, ótimo. Reze por nós.